E aí, povo, beleza com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e agora eu vou tirar uma dúvida teórica aqui sobre construção de gráfico de equações modulares, tá? É mais um geralzão assim. Esse método que eu vou estar passando com vocês, né, relembrando e explicando um pouquinho melhor, ele é o método mais abrangente, então eu acho que ele é o mais interessante para, tipo, se for focar em um, pegar esse, porque esse é o que vai ajudar na maioria dos casos, tá? Até porque, na verdade, ele é muito parecido com o que a gente faz quando a gente está resolvendo a equação mesmo, né? Essas equações um pouquinho mais esquisitinhas. E como ele funciona sempre, e a gente já aplica ele, até quando a gente faz inequação e coisas assim, ele eu acho que é mais simples de entender e aplicar. Beleza? Então, aqui o que eu fiz foi pegar um exemplo para poder mostrar como ele funciona, né? Então, eu peguei a função aqui, x menos 2 dentro do módulo, mais módulo de x. E a gente vai desenhar o gráfico disso daí. Então, qual é o primeiro passo? Sempre que a gente está falando de módulo, a gente vai pegar o que está dentro do módulo e achar as raízes disso, para saber quando eu vou precisar trocar o sinal de quem está dentro e quando eu não preciso mexer. Então, aqui, no caso do x menos 2, eu chamei de 1, e aí eu igualei a zero, descobrindo que a raiz, então, é x igual a 2. Logo, porque isso aqui é uma reta, né, crescente e tal, a gente também pode substituir valores para ver, mas a gente sabe, então, que para trás do 2, né, números menores do que 2, o sinal do que está aqui dentro vai ser negativo, e o sinal do que está para dentro depois do 2 vai ser positivo, certo? Que foi o que eu marquei aqui. E aí, para a próxima, o x ele está sozinho, então a raiz dele é o zero direto. E aí, da mesma forma, a gente analisa o sinal para frente do zero é positivo e para trás é negativo. Tudo bem? Então, a gente tem três intervalos de números que a gente vai ter que olhar. Para trás do zero, entre o 0 e o 2 e para frente do 2. Certo? Porque para trás do zero, os dois, eu vou precisar trocar o sinal. Entre o 0 e o 2, eu vou ter que trocar o sinal só do primeiro, não mexo no do segundo. E depois do 2, os dois sinais se mantêm. Tudo bem? Então é exatamente o que eu vou fazer aqui. Aqui eu já separei os três casos que a gente está analisando. Então, o x menor do que zero, o x entre o 0 e o 2 e o x maior do que 2. Então vamos ver o que aconteceu. Aqui eu estou trocando o sinal do que está dentro do módulo, né? Só coloquei esse colchete aqui e tal, para poder ficar um pouquinho mais claro que eu só estou mudando o sinal do x, né? Então o x está ali, o sinal na frente, e aí o mais daqui. Isso aqui é meio, né, forçar a barra, a gente sabe que isso aí ia trocar, mas é talvez para ficar um pouquinho mais claro de que eu estou mudando só o sinal do que está ali no módulo. Arrumando, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, menos 2x mais 2, certo? Então, o que eu já fiz? Eu sei que isso funciona para x menor do que zero. E aí, isso aqui é a equação de uma reta. Então, aqui no gráfico, para o x menor do que zero, que é esse intervalo daqui para trás, certo? Mexi a folha. Eu já desenhei esse pedaço dessa reta, que é o que eu chamei de A aqui, certo? Dei o nomezinho A aqui e desenhei para cá. Então, o termo independente aqui, né? A gente também pode chamar de coeficiente linear aqui, é o 2. E ela é decrescente, vai cair aqui rápido até chegar no 2. Eu não vou continuar desenhando essa reta porque ela só existe para trás do zero. Então, ela vem aqui do infinito e para aqui. Então, esse é o meu primeiro desenho, a primeira parte do meu gráfico. Agora, entre o 0 e o 2, eu vou estar trocando somente o sinal do primeiro e do segundo mantém. Então, nisso, a gente acabou sumindo com o x e a equação ficou só 2. Então, essa função vai ficar constante no número 2, nesse intervalinho aqui. Por isso que do 0 ao 2, a gente está constante ali no valor do 2. Tudo bem? E, para finalizar, a gente vai para o x maior do que 2. Então, no x maior do que 2, a gente não mexe no sinal de nenhum dos dois, só tira os módulos e a gente fica com essa equação aqui
2x menos 2. Então, do 2 para frente, a gente tem esse pedaço de reta que vai ser só crescente para cá. Ah, mas o menos 2 ele não devia cruzar aqui? Ele cruzaria se eu tivesse continuado essa reta aqui. Mas, como ela só existe daqui para frente, eu ignorei todos os valores que tem para trás e eu quero só aqui. Então, ao juntar esses três pedaços de retas aqui, nesses intervalos específicos que a gente calculou, né, digamos, a condição de existência para serem essas funções, a gente chega no gráfico que é esse formato engraçado aqui, parecendo um copo ou algo desse tipo. Tudo bem? Esse método, ele funciona muito bem, porque se eu tivesse mais partes, eu simplesmente teria que dividir em mais intervalos e eu teria outros pedacinhos para acrescentar. Então, teria, sei lá, um D para frente, um E ou alguma coisa para trás e por aí vai. Aqui eu peguei alguma coisa mais simples, né, para o exemplo também não ficar tão ruim, mas podia ter alguma coisa como uma equação de segundo grau, então poderia ser um pedaço de uma parábola, ou alguma coisa mais circular, ou reta, ou descendo, independente, podia ser um desenho esquisito, né, mas a questão é, simplesmente a gente precisa dividir em pedacinhos, e aí cada pedacinho a gente faz o desenho do gráfico do que aparecer, porque no geral ele não vai pedir para a gente desenhar gráficos de coisas que são muito estranhas. Se forem desenhos muito estranhos, ele vai pedir um módulo mais simples, que é, por exemplo, pegar simplesmente o módulo de tudo. Porque o módulo a gente vai trocar o sinal das coisas, certo? Do sinal do negativo para o positivo. Então, se eu tenho um negócio que é uma ameba aqui assim, né, um monte de risco e tal, eu simplesmente pego a parte de baixo e jogo para cima. E acabou. Por isso que existem maneiras simples, dependendo do exercício, né, de resolver, mas no geral é essa forma que a gente vai usar aqui. Tudo bem? O vídeo ficou um pouquinho longo, né, porque é uma explicação um pouco mais complexa, né, para entender todos os pedacinhos, mas eu espero que tenha ficado claro para todos vocês e até as próximas dúvidas. Tchau, tchau!